Aleluia, aleluia, anunciamos Jesus, vai para o ar. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje queremos louvá-lo pela Eucaristia que Ele deixou. A lembrança que Ele teve no final da ceia de Quinta-feira Santa, de nos deixar a garantia de sua presença. Tomai e comei, isto é meu corpo, tomai e bebei, isto é meu sangue, fazei isto em memória de mim. Com este gesto, Ele dava uma ordem e ao mesmo tempo dava o poder, que ordenava os primeiros sacerdotes da igreja para fazerem aquilo que Ele acabara de fazer, isto é, apresentar a sua redenção de forma sintética, resumida, para que ao longo da história todos pudessem participar dela. Nós já vimos os ritos de entrada no programa, os ritos de entrada da Santa Missa, a Eucaristia, a Santa Missa, que é o momento assim mais importante de toda a ação litúrgica. Depois vimos a liturgia da palavra, Deus que nos fala, se dirige a nós, como um pai que quer educar os seus filhos, corrigi-los, animá-los, incentivá-los. E hoje nós vamos dedicar o programa à liturgia eucarística. Liturgia eucarística. Começa essa liturgia eucarística com a apresentação das oferendas. No passado se falava ofertório. Ofertório é oferta, uma oferta das oferendas. Alguns lugares fazem uma procissão. O que é esse momento? É o lugar de apresentar ao Pai frutos da criação, o pão e o vinho. O pão e o vinho que são simbólicos, simbolizam primeiro a criação, depois o trabalho humano. Deus não nos deu um mundo pronto, completo, deu um mundo incompleto. E depois disso, dominai a terra, submetei-a. Quer dizer, Ele mesmo que quis que pelo trabalho nós completássemos a obra da criação. Veja que, como Ele elevou a nossa dignidade de participantes da criação. Depois vai nos convidar a participar da obra da redenção. Completai em vossa carne o que falta a paixão de Cristo. Depois vai nos convidar a participar da santificação. Somos chamados a participar da nossa e da santificação dos outros, podendo até trabalhar e rezar pela santificação dos outros. Mas voltemos à liturgia eucarística. Então, o pão e o vinho simbolizam o trabalho humano, além de serem frutos da criação. Para ter ali a hóstia, que lembra o pão, para ter o vinho, quantas pessoas trabalharam, prepararam o terreno, semearam, depois cuidaram para que a planta nascesse bela, depois houve a colheita, o trigo levado para ser batido, para ser esmagado, para ser moído, e até chegar em forma de pão em nossa mesa ou ali no altar, quanta gente, multidões que trabalharam. A mesma coisa com o vinho, fruto também de uma preparação, do cultivo, da colheita, do esmagamento da uva, da preparação do vinho. Quer dizer, esta hora da apresentação das oferendas é a hora em que estamos apresentando o trabalho da humanidade, trabalho que é fonte de santidade, e é com o trabalho que ganhamos o pão de cada dia. Então trazemos nesta hora não só o nosso trabalho, o trabalho da humanidade que muitas vezes nem se oferece. Trazemos tudo isso e o sacerdote então apresenta ao Pai. Mas antes de apresentar o vinho, coloca uma gotinha d'água. O vinho é Cristo, a água somos nós. São Ciprião de Cartago, que viveu no século III, veja que frase bonita que ele dizia. Se alguém oferece somente o vinho, Cristo está sem nós. Se oferece somente a água, é o povo que se encontra sem Cristo. Então, a água derramada sobre o vinho é para lembrar, nós é que estamos entrando em Cristo para que Ele nos transforme e nos santifique. Em algumas missas, especialmente domingo, depois da apresentação das oferendas, as oferendas e o altar é incensado, também a cruz,
para lembrar o incenso, assim como o incenso sobe, louvando a Deus, assim nossa oração quer ser um permanente louvor ao Senhor. E esta parte termina depois o sacerdote lavando as mãos, que vai lembrar quem já participou de uma celebração cristã, naquela forma da celebração judaica, tem todo o sentido de purificação para que assim o nosso coração, na verdade, seja purificado para participarmos desse sacrifício eucarístico. E aí o sacerdote faz a oração, rezar, irmãos, convidando toda a comunidade a entrar na sua oração de oferta ao Pai. No próximo bloco vamos entrar depois nos outros aspectos e momentos da celebração da liturgia eucarística. Próximo ao presbitério, lugar onde nós organizamos o espaço litúrgico que contém onde estão o altar, o ambão, a cadeira do presidente e todos os outros elementos que são usados no momento da celebração eucarística, próximo, como eu disse, ao presbitério, nós temos a credência. O que é a credência? A credência é uma mesa onde nós colocamos todos os objetos que serão usados durante a Santa Missa. Aqueles objetos que o próprio presidente da celebração, o padre, usa, os ministros usam e também seria muito importante que tivesse ali também os objetos que os acólitos usam para a Santa Missa. Esta é a função da credência. Eu vou mostrar para vocês agora esses objetos que nós colocamos sobre a credência e o significado de cada um. Por exemplo, nós temos o cálice e sobre o cálice nós temos o sanguíneo, a palha e o corporal. Esse é o corporal que tem a função dentro daquele espaço da liturgia, ele é aberto e sobre ele são colocados o cálice e a patena, que eu vou mostrar daqui a pouco. E a função desse corporal é justamente para que naquele momento da consagração, sobre o corporal, fiquem estas espécies. A partícula, a hóstia, que depois será transformada no corpo de Jesus, e o vinho, que será transformado no sangue de Jesus. Então, estes elementos devem e precisam ficar sobre o corporal. Depois, nós temos a pala. A função desta pala é de cobrir o cálice onde é colocado o vinho. Então, essa pala, a função dela é justamente isso, apenas isso, de cobrir este vinho para que nada fique sobre ele ou caia sobre ele. Depois nós temos a patena. A patena é onde vai a hóstia maior que o padre, com aquela hóstia, claro, o padre fará a consagração. Então, sobre a patena é que ficam estas hóstias, ou melhor, esta hóstia. Aqui nós temos o sanguíneo, ou o sanguinho, como cada um quiser chamar, né? E não importa como você chame. O importante é saber que a função dele, ele fica junto ao corporal ou sobre o corporal, para no momento da purificação auxiliar o padre na purificação do vinho e da água que fica dentro do cálice. E aqui nós temos o cálice, que é justamente o local onde nós colocamos o vinho para a transubstanciação. Então nós temos o cálice, o sanguíneo ou o sanguíneo. Logo em seguida nós colocamos a patena, sobre a qual vai a hóstia. Em seguida a pala, que cobre depois o cálice, que já está com vinho. E em seguida o corporal, onde sobre todos estes elementos, objetos estarão durante o momento da consagração, ou melhor, durante a Santa Missa após o momento do ofertório. Nós temos a âmbula, e esta âmbula é onde são colocadas as partículas que depois serão consagradas no altar. E esta âmbula, o material tem que ser de material nobre, de preferência que não seja vidro, mas um material que de fato possa conservar e ser duradouro. Outra coisa, nós temos as galhetas, e nessas galhetas ficam as duas espécies, a água e depois o vinho. Em alguns lugares que serão também usadas durante a Santa Missa, que serão transformadas no sangue de Jesus. Em alguns lugares existem a colherinha, que é a medida que o padre tem para tirar a água e colocar no vinho.
Mas em lugares que não tem, na maioria deles, coloca-se a água, uma gotinha de água sobre o vinho. E depois nós temos a toalha, chamada de manustégio, onde se enxuga as mãos do sacerdote, e aqui, claro, a jarra e a bacia, onde é colocada a água para que o sacerdote possa lavar as suas mãos logo após o oferecimento das oferendas. Anunciamos Jesus, vai para o ar.